Bom dia, meu nome é Beatriz Riscala, eu sou da turma 52 da Santa Casa e fui convidada para contar um pouco da minha trajetória para vocês aí que nos assistem. Bom, eu venho de uma família bem grande, família árabe, de muitas pessoas, muitos tipos de pessoas, mas curiosamente, poucos ou quase nenhum médico. Então é curioso que como que uma família tão grande que formou tantas pessoas diversas talvez nunca tivesse formado um médico no meu núcleo mais próximo, né? Acredito que quando eu olho para trás e penso um pouco da onde vem essa vocação, da onde nasceu esse sonho, talvez tenha sido uma forma indireta da minha família ter me ajudado a criar o sonho. Minha família, acho que talvez o maior princípio seja de sempre cuidar uns dos outros. É uma família bastante coesa, uma convivência quase que excessiva. E acho que indiretamente isso me ensinou a prioridade, a importância de cuidar. E acho que a vocação e o sonho da medicina foram nascendo de uma forma natural. E eu percebi que, na verdade, ser médico era o que eu já fazia dentro de casa, cuidar da minha família, só que expandindo um pouco o que era o conceito de família, para talvez uma rede muito maior que seriam pacientes. Então, acho que o sonho se desenhou de uma forma bastante natural, sem pressão, sem esperança, sem uma expectativa por parte de ninguém. E o sonho foi se desenvolvendo até o momento de prestar o vestibular. Curiosamente também, foi um sonho que, apesar de ter sido independente, no sentido de que nasceu em mim, foi um sonho sonhado a dois. Eu tenho o privilégio de ter um relacionamento com meu namorado há 10 anos, então, desde que eu sou bem pequena. E ele também é médico e também fez Santa Casa junto comigo. E a gente, acho que, se conheceu jovens, sonhamos o sonho da medicina juntos desde muito cedo. E, por coincidências da vida, ambos acabaram fazendo Santa Casa e hoje somos médicos formados pela mesma instituição. Então, a Santa Casa ela faz parte da minha vida como um sonho pessoal, como o objeto que me trouxe ao que eu sou hoje, mas passa também muito pela minha vida pessoal e pelo meu relacionamento de muito amor dentro de casa, com meu namorado e pela minha profissão, que é o mesmo amor que meu namorado e minha família hoje têm pela instituição. Bom, prestando vestibular, acho que todos passamos por essa dificuldade que é o ingresso na faculdade de medicina, mas talvez só seja tão feliz e tão especial exatamente por ser um objetivo tão difícil que a gente se coloca. Acho que todas as dificuldades que a gente enfrenta para ser médico, elas são o que tornam um médico um indivíduo tão excêntrico. Então, eu acho que eu aprendi a valorizar a dificuldade e os percalços do caminho para chegar até aqui. Entender que eles fizeram tanto parte quanto qualquer outra parte do caminho, felizes ou tristes. Então, eu entrei na Santa Casa e o que eu acho interessante é que a Santa Casa ela é um amor construído. Ela não é um amor como acho que os verdadeiros amores da vida, existem paixões e amores duradouros. A Santa Casa é um amor construído. Acho que cada dia que passa na Santa Casa, a cada ano, a cada experiência, a cada emoção, você vai desenvolvendo mais afeto por esses tijolos e pelas pessoas que aqui estão e pelo que a faculdade pode te dar ao longo dos anos. Então, eu não acho que foi paixão e amor à primeira vista. Eu não tinha a Santa Casa como referência porque ninguém da minha família é médico. E aí, de repente, você se encontra dentro desse lugar e começa a entender que tanta gente ama, tanta gente tem afeto por isso, tanta gente fala disso. O que tem de tão especial? E é uma construção que, ano após ano, você vai entendendo com um pouco mais de clareza o que é tão especial desse lugar. Eu acho que eu posso dividir meu amor à Santa Casa em dois grandes pilares. Eu tenho um amor às pessoas e um amor à instituição, pelo que ela me trouxe e pelo que eu devolvo hoje para a Santa Casa. Então, acho que o pilar inicial são as pessoas. Fazer medicina, né, você virar médico começando aos 17, 18 anos, é quase que cruel para o jovem. Acho que a gente se coloca em situações que são desafiadoras, emocionalmente complicadas muito cedo na vida, né? Aos 18, 17 anos, você está convivendo com uma realidade e uma vivência visceral da vida muito precoce. Mas porque você tem aquelas pessoas ao seu lado que, de repente, aquilo faz sentido. Hoje eu enxergo a sorte e tenho muita gratidão
por olhar os amigos que eu construí ao longo dessa faculdade. Pessoas que são únicas, íntegras, bons médicos, boas pessoas, pessoas engraçadas e pessoas que tornaram os últimos, agora já são 8 anos, mas os 6 anos de faculdade, anos suportáveis, anos toleráveis e anos felizes, anos que fizeram sentido, não só profissionalmente, mas pessoalmente. Eu sempre falo que eu acho que, é claro que eu saí da faculdade alguém completamente diferente da que eu entrei, mas foi muito porque foi uma construção social, uma construção do meio, das pessoas que eu convivi, das pessoas que hoje eu tenho a gratidão de ter na minha vida. E o outro grande pilar que eu acho que eu preciso dizer, preciso expressar minha gratidão, é o pilar médico e acadêmico. A Santa Casa oferece uma coisa que eu pessoalmente acredito que seja única, que é o material humano. Medicina a gente faz de muitas formas, se forma de muitas formas, estuda de muitas formas, mas você ter o privilégio de passar 6 anos num hospital, porta aberta, no centro de São Paulo, vivendo e vendo talvez as emoções e as experiências mais sinceras da vida humana, de uma forma tão próxima, não existe no mundo algo tão especial quanto isso. Acho que você aos 18, 20, 22, ao longo da sua graduação, sentado ao lado de um paciente que tem um histórico completamente diferente do seu, vivências completamente diferentes, frustrações, decepções, sofrimentos, e mesmo assim, encontrar uma forma de criar um vínculo, de olhar no olho desse paciente e se conectar de qualquer forma que seja, é uma construção tão rica que é sobre isso que hoje eu tenho tanta gratidão à Santa Casa. Essa oportunidade de conseguir me conectar com pessoas, de criar vínculos, de enxergar uma parte da população que talvez eu não teria tido oportunidade em qualquer outro contexto. Eu, felizmente, cresci num contexto muito privilegiado culturalmente, financeiramente, e seria fácil passar uma vida sem essa proximidade. Hoje eu vejo que não teria como eu ser a pessoa que eu sou, com os valores, com a visão de mundo, se eu não tivesse tido a oportunidade de enxergar essa parte gigantesca da população que a Santa Casa traz para o consultório. E além desse material humano incomparável, que é o pronto-socorro e o hospital e todas as unidades da Santa Casa, existe o lado acadêmico que também torna a faculdade o que é. Só posso dizer o quanto eu sou grata à Santa Casa, porque a Santa Casa me deu a oportunidade de encontrar a minha melhor versão, seja ela dentro do hospital ou fora. E eu digo isso porque a Santa Casa tem processos e tem programas para que você se descubra a pessoa que você quer ser. Um bom médico, um bom professor, um bom pesquisador, ou qualquer outra coisa que você também possa no meio do caminho descobrir que você é melhor do que você achava. Então eu, desde o começo, aproveitei a Santa Casa, os esportes, aproveitei o centro acadêmico, depois eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos, fiz pesquisa fora do país, voltei, depois fui mais 2 vezes fazer estágios fora, todos eles apoiados financeiramente e ideologicamente pela Santa Casa. Fiz publicações fora daqui, mas tudo isso para dizer que foi uma caminhada suportada pela Santa Casa, com sonhos que eu jamais imaginei sonhar antes de viver tudo isso. Então, a Santa tem alguns programas, né, de intercâmbio para fora do país. O primeiro que eu participei foi o Pesquisadores do Futuro, que eu fiz no meu 3º ano. Foi um programa que você se inscreve, faz um processo seletivo. Foi uma inscrição bastante despretensiosa. Parecia uma boa atividade para as férias, sair daqui, conhecer outras pessoas, outros países. E eu passei num estágio no NIH, que fica em Washington, onde eu poderia fazer pesquisa, eu poderia fazer acompanhamento clínico. E lá fiquei durante 2 meses fazendo um projeto. E acho que, de repente, quando eu volto para casa, eu descubro que existe um mundo inteiro que pode ser sonhado e possibilidades infinitas que eu jamais imaginei que existiam antes. Foi extremamente enriquecedor. Depois, no 4º ano, eu fui mais uma vez, fui para Harvard, e no 6º ano, fui para Harvard de novo fazer o eletivo, que também foi um projeto financiado pela Santa Casa através de um processo seletivo. E o resumo da ópera é que essa faculdade, situada no Largo do Arouche, na Santa Casa, me fez sonhar sonhos em casa, sonhos
dentro da Santa Casa e sonhos fora do meu próprio país. Então, acho que isso talvez traga para a gente a magnitude do que é fazer uma faculdade que possibilita para o aluno todas essas opções e possibilidades, né? Eu acho que essa é uma das coisas que hoje eu sou mais grata à minha trajetória na faculdade. O que é curioso, porque a gente muitas vezes tem que explicar, porque muita gente acha que a gente se forma clínico geral, né? Mas não, a gente se forma médico e para ser clínico geral tem um longo caminho. Mas, então, a clínica geral é a área da medicina que talvez seja uma das mais amplas possíveis. É o olhar ao ser humano e o cuidado ao ser humano de uma forma integral, né? E, no fim, quando eu olho para trás e penso por que eu resolvi fazer clínica médica, que é uma área tão ampla, que lida com tantos assuntos diferentes, que cuida do ser humano de uma forma tão completa. Porque, na verdade, eu sempre achei que ser médico fosse isso. E eu não sabia que ser médico pode ser 1 bilhão de coisas. Então, na minha cabeça, quando eu escolhi ser médico, eu já escolhi ser clínica geral. Sem saber. E depois que você faz, você só reforça a paixão e o amor e percebe que, na verdade, o conceito sempre esteve certo. Então, foi uma escolha bastante natural para mim. Depois da clínica geral, você pode seguir seu rumo e fazer outras especialidades dentro da clínica geral. E acho que esses são os próximos passos aí que me esperam. E se eles vão ser aqui ou fora do país, aí só o futuro vai nos dizer. Mas é a fase que eu me encontro. Olha, eu acho que o cuidar de um ser humano passa por tantas áreas humanas e não humanas, técnicas e médicas, que eu encontro hoje na clínica, talvez para mim, a única opção de enxergar o ser humano como ele é das formas mais completas que existem. Então, como eu posso cuidar de um ser humano de uma forma racional, técnica, médica, física, química, bioquímica, porque afinal de contas não deixa de ser um sistema, mas de uma forma humana, irracional, espiritual, emocional, que seja. E eu enxergo na clínica médica a única opção para mim, claro, de tratar o ser humano do seu começo ao fim. Essa foi a escolha quando eu pensei na residência que eu queria fazer. E talvez os anos de residência sejam tão especiais como são, e principalmente como foram para mim, porque foi durante o Covid, porque eu sinto que durante o período médico em que você já é médico, mas você ainda está nesse período de formação como indivíduo e como profissional, a clínica possibilita que você tenha as emoções, as conversas, as vivências mais honestas que um ser humano pode viver. Honestas, viscerais e difíceis também. Eu sinto que hoje, quando eu entro, por exemplo, numa UTI, num plantão, num pronto-socorro, é um dia, são horas, que eu vou experimentar das coisas mais sinceras e mais cruas que um ser humano pode ter. É o sentimento de felicidade, de raiva, de tristeza, de perda, de angústia. É olhar no olho de um paciente e se colocar no lugar ou não se colocar, sentir coisas diversas, ter conversas sinceras. No fim do dia, é como se a medicina te desse a oportunidade de viver a vida de uma forma muito intensa e muito sincera todos os dias. Tanto nas relações que a gente estabelece com os outros, mas com nós mesmos. Então, eu só sinto muita gratidão por ter na minha profissão a oportunidade de exercer diariamente a humanidade que existe dentro de mim. E, bom, terminando a faculdade, sempre sobra aquela sensação do que vem pela frente. Eu acho que a Santa Casa tem essa característica de criar um sentimento de lar, de casa. E quase que parece impossível que exista vida fora da Santa Casa. Porque aquilo faz tanto sentido por tanto tempo que seria natural que aquilo se estendesse talvez para o resto da vida. As pessoas, o convívio, o hospital, os pacientes. Mas, por qualquer motivo, talvez a própria Santa Casa tenha me ensinado a sonhar tanto que eu acabei optando por seguir um outro rumo e fui fazer residência no HC, aqui também em São Paulo. Fiz minha residência de clínica médica no Hospital das Clínicas. Foram 2 anos desafiadores pelo Covid, que é um outro capítulo à parte da vida.
mas que serve também para eu voltar para o ponto inicial. A Santa Casa, ela te ensina a sonhar, você sonha, vai embora, bate as suas asas e aí começa a sentir saudade de casa. Então é bom sair um pouco, para que você relembre quais são as coisas que você ama tanto que te fizeram ficar aqui por tanto tempo. Então, depois desses 2 anos de residência fora da Santa Casa, esse ano eu acabei voltando para fazer preceptoria para os internos, que são os alunos do 5º e do 6º ano, no pronto-socorro do hospital. Acho que é uma forma de eu declarar meu amor à instituição e contribuir um pouco, que seja, com esse ambiente que me trouxe tanto. Então, acho que agora estou nessa nova etapa de redescobrir um carinho e um amor e redescobrir a faculdade, agora numa outra faceta, que é a do ensino. Eu gosto de ficção científica, eu gosto de poesia. Meu pai é um grande estudioso de literatura, então eu tive uma influência grande disso na minha vida. E talvez uma das coisas hoje que norteiam grande parte das coisas que eu penso, que eu vivo, que tem muito a ver com medicina e com as fases da vida, é um pensamento que meu pai fala desde que eu sou pequena para mim, que é uma frase de um escritor que fala: para o caminante não há caminho, se hace camino al andar. Eu acredito muito nisso, eu acho que a medicina ensina isso todos os dias e o Covid nos trouxe muito isso. Que o caminho e o aprendizado se faz ao caminhar e ao enxergar beleza na própria caminhada, em vez de buscar sempre o objetivo final ou o que a gente acha que é o melhor para a gente. O Covid talvez tenha despido a medicina de todas as suas certezas, né? De todas as preconcepções que nós tínhamos sobre nós e sobre nossa prática. E a gente aprendeu a fazer as descobertas ao caminhar, ao tratar, ao ir trabalhar todos os dias. E existe uma certa beleza em poder todos os dias acordar e as possibilidades são infinitas. Isso tem muito a ver com a escolha da clínica médica também, que é uma área ampla o suficiente para você enxergar as limitações do médico e reconhecer a importância da descoberta diária para o médico e para o paciente na própria atividade de ser médico. Eu acho que foi exatamente isso. A Covid nos tirou todas as certezas que nós tínhamos sobre tudo, sobre nós, sobre o mundo, sobre os outros. Os médicos mais preparados, mais capacitados, que nós mais admirávamos no mundo, estavam sem chão, estavam com dúvida, inseguros. E eu acho que essa fragilidade que se criou foi muito positiva, porque foi dentro da fragilidade que o médico foi capaz de aceitar essa vulnerabilidade para criar algo melhor, para reconhecer suas fraquezas, suas limitações e sempre buscar, dia após dia, ser melhor para o paciente. Acordar todo dia e entrar num quarto de UTI com 12 leitos de pessoas morrendo por uma doença que a gente não sabia tratar, era tão desesperador que sobrou para a gente a oportunidade de tentar ser melhor todo dia. E em grupo, mesmo as pessoas mais capacitadas se encontravam na mesma situação. Eu acho que viver esse período de vulnerabilidade tão cedo na vida foi que criou tantos frutos positivos para o meio médico. Sempre a gente olha para trás e pensa como foi difícil a vida no Covid, os 2 anos de residência nas UTIs de Covid de São Paulo. Mas, no fundo, eu sou muito, muito grata a ter vivido tudo isso. Acho que, no fundo, no fim do dia, isso trouxe um benefício gigante para a classe médica. E principalmente para o residente que está começando, que está se descobrindo como médico, que está tentando criar vínculo com os pacientes. Acho que isso acelerou esse processo de uma forma muito gratificante. Foi, de repente, uma pausa no tempo, em que a gente todo dia tinha que rever tudo que a gente achava que tinha certeza. Foi um prazer estar aqui, espero que meu depoimento contribua de qualquer forma com quem estiver assistindo e que seja, em resumo, uma carta de amor à Santa Casa, aos meus amigos e a todos que participaram da minha formação, porque hoje o que eu sinto só é gratidão por ser quem eu sou. Então, muito obrigada, Santa Casa, e tudo que vocês trouxeram para a minha vida.